O Brasil avançar em todas as direções, em todas as áreas. Mas ele é especialmente conhecido como presidente do povo brasileiro. Porque Lula tem a cara do Brasil. E o Brasil tem a cara do Lula. O Lula, que saiu de Caetés, interior de Pernambuco, em 1952, em cima de um pau de arara, e depois virou um dos presidentes mais conhecidos e respeitados no mundo. O Lula, que trabalhava como engraxate para ajudar a colocar comida na mesa de sua casa. E hoje ajuda a colocar comida na mesa de 45 milhões de brasileiros atendidos pelo Bolsa Família. O Lula, que vendia amendoim e tapioca em São Paulo, e hoje sai pelo mundo a promover a agricultura, a indústria e os produtos brasileiros, trazendo emprego e desenvolvimento para o Brasil. O Lula, que quando chegou em Vicente de Carvalho, bairro pobre do Guarujá, dividia o pouco que tinha com 7 irmãos e que, como presidente, provou que um país pode crescer e distribuir renda ao mesmo tempo. O Lula metalúrgico e líder sindical, que um dia virou o Lula presidente e, desde então, luta não apenas pelos direitos e pela dignidade dos trabalhadores, mas de 180 milhões de brasileiros. Qual destas imagens vem primeiro em sua cabeça quando você escuta falar do Bolsa Família? Comida, educação, saúde, emprego? Se você pensou combate à fome, você estava certo. Se você pensou saúde, educação, emprego, você também acertou, porque o Bolsa Família é um pouco disso tudo. Meus amigos e minhas amigas, em todos os países que eu ando, escuto elogios ao Bolsa Família. Muitos países pensam em copiá-lo. Por que este sucesso? Porque o Bolsa Família é o maior e mais eficiente programa de transferência de renda do mundo. Ele serve tanto para diminuir a miséria, como para ativar a economia e o consumo popular. É um instrumento contra a fome e, ao mesmo tempo, a favor da educação e da saúde. Não é um gasto, mas um investimento na qualidade de vida do nosso povo. O Bolsa Família está na boca de pessoas simples. Uma bênção de Deus. E de personalidades internacionais. Bill Clinton, Jacques Chirac, George Bush, Kofi Annan, Bono Vox e entidades respeitadas em todo o mundo. Vamos fazer uma viagem diferente, em torno de um prato de comida. Só assim você vai entender melhor o efeito do Bolsa Família no combate à fome e no apoio às economias locais. Visto de um ângulo, o Bolsa Família significa comida na mesa de 11 milhões de famílias pobres. Visto de outro ângulo, o Bolsa Família significa a entrada de bilhões de reais na economia de milhares de pequenos municípios, gerando emprego e renda. Em muitos deles, essa verba responde por até 40% da renda municipal. O efeito na economia popular cresceu ainda mais com a decisão do governo de integrar o Bolsa Família e o Pronaf, programa que financia a agricultura familiar. Isso ajuda duplamente a vida das famílias carentes e estimula a produção. Só tem direito ao Bolsa Família os pais que colocam os filhos nas escolas e levam as crianças para a vacinação e revisão médica, e as mães que fazem acompanhamento pré-natal. Desta forma, o programa está elevando o nível de escolaridade e saúde de milhões de famílias. Mas o Bolsa Família é, antes de tudo, o transformador de histórias tristes em histórias de superação e esperança. Quem mora na zona rural, Lula está levando o Luz para Todos. O programa Luz para Todos já levou energia, trabalho e renda para 3 milhões e 700 mil brasileiros, uma população maior que a do Uruguai. Os 309 mil quilômetros percorridos pelos fios do programa são suficientes para dar 7 voltas ao redor da Terra. A cada 3 minutos é ligada a luz na casa de uma família que vive na zona rural. Os 100 mil trabalhadores envolvidos com o programa dariam para encher um Maracanã. Luz para Todos, o programa que levou para milhões de brasileiros um mundo mais justo, mais generoso, mais iluminado. O sonho de toda pessoa é melhorar de vida. E o dever de todo o governo é ajudar que isso se torne realidade. Não é uma tarefa fácil. Para melhorar a vida das pessoas é preciso aumentar o emprego, melhorar os salários, a educação,
a saúde, a habitação e muitas outras coisas. É preciso também melhorar a economia e a vida das empresas. Apesar das dificuldades, temos conseguido avançar em cada uma dessas áreas. E o resultado é que estamos vivendo um novo ciclo de desenvolvimento, que tem como sua principal característica a ascensão social de milhões de brasileiros. 44 meses de governo Lula. Repito, apenas 44 meses e o Brasil começa a mudar. O primeiro grande exemplo disso é a redução da pobreza. Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas revelou: só em 2004, 3 milhões e 200 mil brasileiros saíram da miséria. O índice de desigualdade social é o menor dos últimos 29 anos. E o Bolsa Família foi decisivo para isso. A pobreza cai e, ao mesmo tempo, muitos brasileiros sobem na vida. Pesquisa do Instituto Target, divulgada pelo jornal O Globo, revelou: 7 milhões de brasileiros subiram para a classe média este ano. Segundo essa pesquisa, a ascensão social de 7 milhões de brasileiros teve 3 causas principais. Você vai conhecer agora cada uma delas. Crescimento do emprego. São 6 milhões de novos empregos, 4 milhões e 500 mil com carteira assinada. Aumento dos salários. O salário mínimo é um dos maiores dos últimos 40 anos. E a maioria das categorias profissionais teve no último semestre os melhores reajustes salariais dos últimos 10 anos. Crédito mais acessível. Hoje as micro e pequenas empresas recebem 43% dos empréstimos dos bancos públicos. Um grande incentivo para quem quer criar ou ampliar o seu próprio negócio. Eleição é hora de se decidir o futuro, de se escolher com quem e para onde se deseja caminhar. No primeiro turno, mais de 46 milhões de eleitores escolheram Lula, dando a vitória a um projeto que está unindo com fé, amor e esperança o povo brasileiro. Nós escolhemos continuar com o presidente que tirou 6 milhões de pessoas da miséria. Com o presidente que gerou 7 milhões e meio de novos empregos, 5 milhões e meio com carteira assinada. O presidente que criou o ProUni e fez mais universidades e escolas técnicas. O presidente que mais defendeu as mulheres, os negros, os índios e o meio ambiente. O Rio de Janeiro disse sim a Lula, porque ele reativou a indústria de construção naval, investiu em habitação e gerou empregos. São Paulo disse sim a Lula, porque ele investiu mais de 55 bilhões aqui. E o emprego cresceu 19 vezes mais que no governo passado. A Bahia disse sim a Lula, pela força de programas como Bolsa Família, a criação de universidades e as obras de saneamento e habitação. Pernambuco disse sim a Lula, pelo apoio à educação, ao saneamento e a grandes projetos como a refinaria de Suape. Minas Gerais disse sim a Lula, pelo ProUni, pelos programas sociais e pelas obras de infraestrutura. O Rio Grande do Sul disse sim a Lula, pelo apoio à agricultura familiar, a reativação da indústria naval e a recuperação de estradas. O Ceará disse sim a Lula, pelo Luz para Todos, pelo projeto do Polo Siderúrgico e pelo programa de sistemas. Neste segundo turno, todo o Brasil vai apoiar ainda mais a Lula, porque ele é a certeza de um futuro ainda melhor. Não adianta tentarem me calar. Nunca ninguém vai abafar a minha voz. Quando o povo quer, ninguém domina. O mundo se ilumina. Nós por ele. Ele por nós. O Brasil quer seguir em frente Com o primeiro homem do povo presidente. Ele sabe governar com coração. E governa para todos. Com justiça e união. É o primeiro presidente que tem a alma do povo. E tem a cara da gente. São milhões de Lulas povoando esse Brasil. Homens e mulheres. Noite e dia a lutar. Por um país justo e independente. onde o presidente é povo E o povo é presidente. É Lula de novo. Com a força do povo.
Minhas amigas e meus amigos, começamos hoje uma nova etapa nesta eleição e um momento decisivo para o Brasil. Em primeiro lugar, quero agradecer aos mais de 46 milhões de eleitores que me deram seu voto no primeiro turno. E dizer para cada um de vocês que, mais que nunca, precisa do seu apoio para continuar nosso projeto de transformação no Brasil. No primeiro turno, debatemos ideias e, principalmente, mostramos o que fizemos. Agora, quero, acima de tudo, falar de futuro, de novas propostas e mostrar a profunda diferença que existe entre eu e meu adversário. Temos um projeto de nação completamente diferente. Enquanto eles sempre trabalharam para uma pequena elite, nós governamos para todos os brasileiros. Enquanto eles fazem uma campanha de ódio, dividindo o Brasil, nós estamos unindo a nação num projeto de futuro, onde há lugar para todos. Enquanto eles privatizaram, desarticularam a economia, encolheram o salário, diminuíram o emprego e submeteram o país aos interesses de estrangeiros, nós acabamos com a inflação, estabilizamos a economia, aumentamos o salário, ampliamos o emprego, nos libertamos do FMI e, especialmente, diminuímos a pobreza e a desigualdade social. Enquanto eles acobertaram escândalos e barraram CPIs, nós estamos combatendo a corrupção em todas as frentes, mesmo que para isso a gente tenha que cortar na própria carne e deixar nosso governo exposto, muitas vezes, a críticas oportunistas. Não tenho medo de enfrentar esse debate. É melhor fazer isso do que varrer o lixo para debaixo do tapete. Todos vocês sabem do aproveitamento que eles estão fazendo, do grave erro cometido por alguns petistas que tentaram comprar um dossiê. Determinei a apuração rigorosa dos fatos, além do afastamento e punição dos envolvidos. Mas não vou entrar no jogo dos adversários e deixar que este assunto domine a campanha do segundo turno. Uma campanha presidencial é um espaço de discussão profunda dos problemas nacionais e não de tema de delegacia de polícia. Quero, antes de tudo, fazer uma campanha de paz, sem baixarias. Foi por isso que cheguei a evitar comparecer a alguns debates no primeiro turno. Hoje, admito que me equivoquei, porque a minha posição foi mal interpretada e não freou a baixaria de meus adversários. Mais que nunca, estou aberto ao confronto de ideias. Já fui ao primeiro debate do segundo turno e continuarei indo aos demais. Sempre fiz isso nas campanhas. Só peço aos meus adversários que respeitem o povo brasileiro. O Brasil só sairá melhor desta eleição se cada um de nós agir com responsabilidade. Peço a vocês que acompanhem atentamente nossas propostas. Elas são, junto com o resultado do atual governo, o que de melhor eu posso oferecer a você e ao futuro do nosso querido Brasil. Minhas amigas e meus amigos, talvez eu seja o presidente que tenha visto mais de perto as profundas diferenças deste nosso país. Conheço o Brasil como a palma de minha mão, seja o Brasil rico ou o Brasil pobre. Mas desde a infância, o Brasil que mais conheço é o Brasil carente, o Brasil profundo. O Brasil pouco visto pelos políticos, ou que só é visitado por alguns deles em tempo de eleição. Como presidente, tenho andado por todas as regiões, conversado com as pessoas e ouvido o drama de muita gente. Por isso, fiz da luta contra as desigualdades, seja a desigualdade entre as pessoas, seja a desigualdade entre as regiões, a minha prioridade. Temos conseguido diminuir estas diferenças. Mas não se vence esta luta em 4 anos. É preciso muito mais tempo. Para continuar nesta luta, é que peço, mais uma vez, o seu voto. Eu costumo dizer que nesses 4 anos, o Brasil percebeu que é possível integrar desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Mas chegar até aí não foi fácil. Nós tivemos que mudar toda uma concepção de governo, porque durante décadas o progresso só chegava para as camadas mais ricas da população. Agora está começando a chegar para todos. Hoje, a classe média está protegida da inflação e da recessão. Ela viaja mais, consome mais e tem mais segurança no emprego. As classes mais carentes estão subindo na vida. O mercado de trabalho cresce e os materiais de construção,
os alimentos da cesta básica e os eletroeletrônicos estão mais baratos. Já os mais pobres estão se alimentando melhor e tendo mais acesso à saúde e à educação. Este é o início do Brasil que todos nós sonhamos e certamente se tornará realidade nos próximos anos. A Folha de São Paulo de hoje diz que o candidato do PSDB fretou avião e helicóptero ontem para tentar alcançar uma equipe do Jornal Nacional que fazia uma reportagem sobre a BR-316 no Maranhão. Essa atitude do candidato, que segundo o jornal vai exibir imagens no seu programa, é a prova de que a demagogia é uma praga difícil de ser eliminada da política brasileira. A BR-316 tem mais de 2.000 quilômetros e alguns trechos em má situação. Quando Lula assumiu, o trecho mostrado se encontrava há 17 anos sem restauração. Atravessou, inclusive, os 8 anos do PSDB, um governo que abandonou as estradas, escolas, hospitais e que enfraqueceu a economia. Lula já consertou muita coisa. Mais de 9.000 quilômetros de estradas estão sendo restaurados, inclusive o trecho mostrado pelo Jornal Nacional, que já tem empresa contratada trabalhando no local. As estradas vão continuar melhorando sem que Lula siga o caminho do candidato do PSDB, que quando governou São Paulo, privatizou as estradas de forma equivocada e hoje a população é obrigada a pagar pedágios altíssimos. Política se faz com seriedade, não com demagogia. Vale do Rio Doce, vendida pelos tucanos no governo FHC. Embratel, CSN, mais 79 empresas, vendidas pelos tucanos no governo FHC. Eletropaulo, vendida por Alckmin em São Paulo. Comgás, vendida por Alckmin em São Paulo. CPFL, vendida por Alckmin. Se eles privatizam tudo por onde passam, será que vão respeitar a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Pense nisso. É Lula de novo, para eles não privatizarem mais nenhuma empresa do povo. Começa agora o programa do candidato que não agride e não calunia. O presidente que, além de já ter feito muito pelo país, tem as melhores propostas para o nosso futuro. Minhas amigas e meus amigos, acabo de chegar a Nova York para representar o Brasil na abertura dos trabalhos da ONU. Li os jornais brasileiros e reafirmo minha profunda indignação com os acontecimentos envolvendo a disputa eleitoral de São Paulo. Mais uma vez, peço a apuração rigorosa dos fatos e a punição dos culpados, seja quem for. Em toda a minha vida, nunca concordei com o jogo sujo nas campanhas. Não seria agora, quando concorro à reeleição e todas as pesquisas apontam minha vitória, que iria concordar com este tipo de prática. Cabe uma pergunta ao povo brasileiro. A quem interessa perturbar as eleições? Reflitam sobre isso, mantenham a calma, não aceitem provocações, nem se deixem perturbar pelo desespero dos perdedores. Luiz Inácio Lula da Silva. Meus amigos e minhas amigas, o Brasil só será uma nação minimamente justa quando todos, absolutamente todos os brasileiros, tiveram o direito de fazer 3 refeições por dia. Foi pensando nisso que criamos o Fome Zero. Através dele, estamos desenvolvendo 21 ações e programas que incluem desde a construção de cisternas nas regiões mais secas do país até o reforço da merenda escolar para as nossas crianças. O carro-chefe de todas essas ações é o Bolsa Família. Ele abriu as portas de uma vida mais digna para 44 milhões de brasileiros. Só agora, meus adversários perceberam a importância desse programa. Eles que durante tanto tempo ficaram falando que o Bolsa Família é uma esmola, agora se deram conta de que o Bolsa Família é uma conquista de todos os brasileiros que sonham com um Brasil mais justo.